Nesta época do ano, é costume olhar para trás e ponderar quais os eventos e as questões que foram os mais importantes do ano 2024. E há tantos por onde escolher, não há? As eleições americanas vêm à mente, claro, e quem sabe quais serão as suas consequências a curto, médio e longo prazo. Mas era apenas uma reflexo das questões centrais: a economia, o aborto, a imigração, o crime, as guerras na Europa e no Médio Oriente, e a presidência Biden e o seu papel em cada uma dessas áreas. Parece que o debate sobre o aborto foi empurrado para segundo plano, devido à magnitude dos outros problemas, mas há razões para ver a questão do aborto como talvez a questão mais enraizada na sociedade. Este debate é realizado em tons cinzentos. É raro ouvir alguém que está em um extremo ou outro no espectro de preto-branco, em que o aborto está incondicionalmente certo ou errado. De um lado, há a visão liberal de que o aborto é aceitável, a qualquer hora, em qualquer lugar e praticamente de qualquer maneira por qualquer motivo. No lado oposto, talvez ouçamos alguém dizer que o aborto nunca está certo, em nenhuma circunstância. Na verdade, embora seja mais provável encontrar um liberal que apoie o primeiro ponto de vista, as chances de encontrar alguém que é totalmente contra o aborto em qualquer circunstância são muito remotas. Na verdade, a debate não gira em torno da questão de saber se o aborto é certo ou errado. A pergunta crucial é: qual é o momento em que o fim de uma gravidez passa de ser aceitável e torna-se errado? A pergunta, então, pode ser resumida assim: em que momento é que o óvulo fecundado se torna em uma pessoa e, a partir daí, interromper o seu desenvolvimento é moralmente errado? É aqui que vemos o leque de posições no debate. O aborto é aceitável até o nascimento atual, desde que o bebê não tenha saído do corpo da mãe. Esta posição é muito extrema e, por isso, começamos a riscar a linha na areia em outro lugar, em outro ponto. Dizemos, nenhum aborto no último trimestre, ou após 15 semanas de gestação, ou alguns aceitam estabelecer essa fronteira em 6 semanas de gestação. Tudo se torna arbitrário. Por que então não estabelecemos que um batimento cardíaco audível seja o sinal do feto ter personalidade, após o que o aborto assume o caráter de assassinato? Tudo isso então nos leva a esta pergunta: a quem assiste o direito de estabelecer o ponto ao longo deste caminho de moralidade que divide o mero procedimento médico que remove um crescimento indesejado de tecido de carne do ato deliberado que põe fim a uma vida de pessoa? A opinião pública é inútil. Já há muitos cozinheiros na cozinha neste ponto. É porque o governo assume a sua posição com base no que o público diz. Isso também não vai funcionar. Então, ficamos com a ciência médica. Confie na ciência, disseram-nos, mas o desastre da Covid só provou ainda mais o que já deveria ter sido evidente. A ciência e os cientistas nunca foram uma fonte fiável de verdade absoluta. A ciência é o produto de cientistas, e eles são tão falíveis quanto qualquer outro ser humano. Quando pensam ter encontrado o limite mais distante do universo, uma nova tecnologia obriga os cientistas a dizer, como diz aquela voz no sistema GPS do carro, recalculando, as balizas estão em constante movimento, dependendo da equipa que está a defini-las. E assim é com o início de um ser como pessoa e ao início da vida. A ciência está sempre desenvolvendo novas ferramentas e processos, mas nenhum procedimento de laboratório será capaz de pesar a alma ou medir o espírito.
É verdade que as novas tecnologias podem examinar um feto, ainda por nascer, e fazer algumas previsões muito precisas sobre o seu futuro desenvolvimento físico e mental. Mas nunca haverá uma tecnologia capaz de avaliar o desenvolvimento espiritual e o caráter pessoal daquele pedaço de matéria física que colocam sob o microscópio. No entanto, existe um instrumento que pode fazê-lo. Lemos em Hebreus 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus é onde estas questões espirituais são tratadas. E o que diz a palavra de Deus sobre esta pergunta? Quando é que começa a vida? Davi escreveu em Salmos 139, versículos 13 a 16, Porque foste tu, Senhor, que criaste as minhas partes interiores. Você me une no ventre da minha mãe. Louvar-vos-ei, porque fui feito de modo notável e maravilhoso. Suas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não foram escondidos de ti quando fui feito em segredo, quando fui formado nas profundezas da terra. Os teus olhos viram-me quando eu estava sem forma. Todos os meus dias foram escritos em teu livro e planeados antes de um deles começar. E para que alguém não diga, mas essa era apenas a opinião de Davi. Ele mesmo não poderia ter visto tudo isso, ele estava apenas sendo filosófico ou poético. Leiamos então o que o próprio Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 a 5. Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Mas agora, nesta época natalícia, quando todos falam sobre o Natal e o nascimento de Jesus, deparamos com a passagem mais poderosa da Bíblia sobre este assunto. Estou a falar em João 1, versos 1 a 4 e versículo 14. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e o Verbo se fez carne. Agora eu sei que esta leitura não é habitual nos cultos de Natal. Não há anjos, pastores, reis magos ou burros. Não há nada em que podemos pendurar luzes. Mas esta passagem resolve a questão de saber se um feto está vivo e tem personalidade. Desde o momento da sua conceição, Jesus não estava apenas vivendo, ele era a própria vida. A própria pessoa que dá vida a todos nunca em nenhum segundo deixou de existir para depois ter que começar a ser uma pessoa novamente. Embora ele tenha passado 9 meses no ventre da mãe, enquanto o seu corpo físico se desenvolvia, e isso a partir de uma só célula, até ele nascer como qualquer menino normal, com certeza chorando e com fome. É verdade que a sua conceição pelo Espírito Santo foi milagrosa e única, mas de todas as outras maneiras ele era como homem e homem como nós. Ele se desenvolveu-se como todos nós nos desenvolvemos. E o que diria a ciência? Que Jesus só se tornou em uma pessoa depois de um certo ponto na gravidez da sua mãe? Poderia a segunda pessoa da Trindade deixar de existir a qualquer momento? Jesus se tornou divino em algum momento durante a sua infância e juventude?
Em Lucas, capítulo 2, encontramos uma corroboração da personalidade de Jesus no ventre da sua mãe. Quando Maria foi informada de que o Filho de Deus tinha sido concebido nela, ela imediatamente foi partilhar a notícia com a sua prima Isabel, e ela estava no 6º mês da sua gravidez. O bebê dela receberia o nome João e seria chamado João, o Batizador. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou dentro dela. Lucas 1, 41. João nem sequer tinha nascido e já se regozijava com a presença do Messias, que estava 6 meses atrás dele no desenvolvimento do seu corpo físico. Estão a ver? Nossa personalidade é independente de nossos corpos materiais. Isso é evidenciado no outro extremo das nossas vidas terrestres. Só porque nossos corpos morrem, não deixamos de ser indivíduos, quer no conforto celestial ou no tormento no Hades, aguardando o julgamento final. Mas lá estamos nós de novo. Se não aceitarmos o que a Bíblia diz acerca da vida e sobre o fato de termos personalidade desde a fecundação do óvulo no útero, então o debate continuará interminavelmente. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, nem sequer acreditam que Deus exista, e nada do que ele supostamente disse tem qualquer significado, em todo caso. A verdadeira batalha é travada naqueles que se dizem crer em Deus e que creem na sua palavra. A decisão sobre o que deve ser feito, especialmente quando a ciência da medicina prevê consequências terríveis para o bebê ou para a mãe, essa decisão será difícil. Mas andamos pela fé, e quando é que caminhar pela fé é um caminho fácil? A nossa decisão em cada passo da vida depende de uma relação pessoal com Deus. Para isso, não existe um método ou fórmula científica. A palavra diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Para a maioria das pessoas, a paz e a boa vontade tão faladas nesta época do ano são, na melhor das hipóteses, uma expressão de um desejo humano e não vem de uma crença real na Bíblia. A Bíblia aqui tem a resposta clara para o debate sobre o aborto, sobre quando a vida começa. Para a maioria das pessoas, o Natal não tem nada com a Bíblia. Mas o nascimento de Jesus está no centro da mensagem bíblica. Emmanuel, Deus conosco, é mais do que apenas um nome ou título dado a Jesus. Os detalhes do nascimento de Jesus mostram como devemos entender o desenvolvimento da nossa própria natureza como indivíduos, responsáveis perante o nosso Criador. E isso mesmo antes de termos um nome, mas sendo já pessoas cujo ser inteiro pode ser colocado numa lâmina sob o microscópio. Que essa verdade molde nossos pensamentos e as nossas decisões que tomamos ao longo do ano. De um modo tão maravilhosa e admirável fomos formados. Não desperdicemos o que Deus nos deu, nem destruamos imprudentemente o que Ele deu aos outros, por mais insignificantes que nos pareçam.